Olá, meus jovens, como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos começando o nosso novo encontro da disciplina de redação e gramática para o Enem e com um tema bastante simples. Nós vamos começar uma série de 3 aulas sobre estrutura da redação. Essa primeira aula será com o tema Introdução. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de dizer que, infelizmente, eu não tive condições de trabalhar as aulas de certa forma diretamente com vocês nessas últimas semanas. Eu elaborei um pequeno e-bookzinho e disponibilizei esse e-book como aula. O e-book está completinho, com uma redação corrigida, explicando quais são os critérios que nós utilizamos, que os corretores do Enem utilizam para fazer a correção. E a partir desse e-book, eu imagino que ele já é um e-book autodidata, você já consegue retirar bastante informação e direcionar as suas produções de redação. Mas é claro que as aulas, elas em vídeo, elas também influem bastante. E, infelizmente, eu não tive condições de trabalhar as aulas em vídeo, está trabalhando mais as aulas em materiais mesmo, com PDF, com e-book. E agora vamos retornar com as aulas em vídeo novamente. Tudo bem? Também eu consegui conversar com a coordenação do projeto para que os próximos grupos de correção de redações funcionassem com as redações impressas. Porque do primeiro grupo, eu apenas recebi as fotos das redações e fiz a correção por foto mesmo, e é horrível fazer a correção por foto. Eu falei com a coordenação, me autorizaram a pegar e ir até a universidade. Eu moro numa cidade distante da universidade, mas eu vou ter que ir lá, de tempo de pandemia, e fazer a impressão da redação de vocês para o próximo grupo de correção de redações. Mas para mim vai ser mais fácil ir me deslocar, fazer a impressão das redações, do que fazer a correção das redações via foto, que é muito ruim pegar a tela do computador e corrigir pela tela. Eu prefiro estar com a canetinha, passando a caneta nos textos, fazendo apontamentos à mão mesmo. Tudo bem? Vamos começar o nosso encontro falando sobre introdução. Sim, uma outra coisa, essa aula vai ser um pouco mais curta, porque as outras aulas elas estavam dando mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, e depois eu subi essas aulas para o YouTube, e ninguém tem paciência para assistir 1 hora e meia de aula assim, de uma hora para outra. Então, as aulas curtas, as aulas mais sucintas, elas fazem mais sentido. Eu vou fechar aqui a minha câmera para nós termos mais é, facilidade para olhar apenas para o slide. Tudo bem? Estamos aqui, tudo sobre introdução, comigo mesmo, professor Eric Sabino. Vamos começar a nossa aula de hoje agora. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre aquele momento em que nós pegamos o caderno da prova, pegamos a folha de redação, nos deparamos com o tema e acontece aquela situação muito chata, que é a situação de dar um branco. Nós não sabemos exatamente como começar a escrever. E nós não sabemos como começar porque nós estamos em uma situação de abalo emocional. Nós estamos numa situação de crise emocional dentro de nós. Não é porque nós não sabemos escrever, é porque nós estamos perturbados na nossa cabeça. E aí, como é que nós nos livramos dessa perturbação? Como é que nós ativamos o nosso lado criativo para começarmos a produzir? Na verdade, o primeiro passo, e o passo mais evidente a ser tomado, é o de tentar se desestressar, relaxar. E como é que você faz isso? Você não tem que escrever uma redação, você não tem que começar a escrever uma redação. Então, faça um exercício que provoque a escrita. Pense, a primeira coisa que vier à sua cabeça, uma historinha que você ouviu recentemente, uma cena de um filme que você assistiu recentemente, uma conversa que você ouviu, conversou há pouco tempo com o seu colega antes de entrar na sala. Pegue essa conversa, essa cena de filme e escreva. Abra o seu caderno, não a folha de redação, seu caderno de provas mesmo, e com qualquer espaço em branco que tiver, escreva qualquer coisa, apenas para desinibir, apenas para você perder o nervosismo. E na medida que você for perdendo o seu nervosismo para escrever qualquer coisa, quando você for pensar a redação propriamente dita, você vai estar com uma maior tranquilidade. Um outro passo, depois de você estar tranquilo, é fazer a leitura atenta dos textos motivacionais, aqueles textos motivadores, na verdade. Os textos motivadores, eles, sem dúvida nenhuma, vão te dar uma maior tranquilidade no momento em que você for começar a escrever o seu texto. Porque aqueles textos motivadores, eles servem para alguma coisa, eles servem justamente para te direcionar. Se você já perdeu o nervosismo de escrever sua redação e só lhe falta agora saber exatamente qual argumento utilizar para iniciar o seu texto, o meu caminho, aliás, o caminho mais correto a se tomar é você fazer a leitura dos textos motivadores, para, a partir dos textos motivadores,
começar a produzir sua redação. Eu encontrei essa imagem aqui na internet, que ela é muito boa também, para dizer como é que nós devemos começar uma redação. Olha só, o primeiro ponto é você apresentar a sua tese. E é claro que essa sua tese é a opinião que você vai tomar com relação ao tema em que foi apresentado para você escrever a redação. Mas mais à frente vamos trabalhar melhor essa conceituação de tese. Questione-se, pergunte por que você defende aquela tese. A partir do momento que você souber como defender aquela tese, você vai desenvolver o desenvolvimento propriamente dito, você vai desenvolver o restante da sua redação. Aí você pode usar dados históricos, usar um contexto social, estatísticos, citações, e tudo isso você vai encontrar na sua leitura de mundo. Mas o primeiro ponto, depois de se acalmar e ler os textos motivadores, é tomar posição acerca do tema. É você dizer, a minha posição é essa e por isso. Pronto. A partir do momento que você conheceu os textos motivadores, apresentou uma tese, questionou a sua tese, por que você defende isso, não aquilo? Se você consegue defender a sua tese, você transforma essa defesa nos argumentos do desenvolvimento. Tudo bem? E aí é tranquilo demais, somente relaxe, leia os textos motivadores, apresente uma tese e faça o questionamento da sua tese. O restante aqui é para você que já tem uma leitura de mundo, eu acredito que você tem essa leitura de mundo, e consegue pegar dados, solicitações, fatos históricos. Se você não conseguir, pode fazer o uso de forma moderada, de forma madura dos textos motivadores. Vamos lá? Falando sobre introdução. O que é a introdução? Como nós podemos definir a introdução? Bem, a introdução ela é considerada o parágrafo mais importante do texto. Olha só que interessante. E ele deve ser feito como uma espécie de resumo de toda a dissertação. E sua função principal é apresentar o projeto de texto. Essa definição de introdução ela é uma definição mais aberta, é uma definição que eu peguei a partir das minhas leituras, das leituras que eu faço dos livros, dos artigos científicos, das matérias que eu leio. E ela é uma definição muito interessante, porque ela traz dois pontos principais. Claro que nós, mais à frente, vamos estudar aquelas partes da introdução que nós assistimos nas nossas aulas. Mas eu dividi ela aqui em dois momentos, a introdução. A introdução com resumo e a introdução com um projeto de texto. Quando um professor, quando você está na sua sala de aula, no ensino médio, e o professor pede para você fazer um resumo, geralmente o resumo ele é feito de um texto que já está pronto. Não é isso? Você pega um texto que já está pronto, vai reescrevê-lo em um tamanho menor. Só que no caso da introdução, o seu resumo, ele é um resumo de um texto que ainda será feito. Então, ele será um resumo no estilo projeto de texto. O projeto de texto é uma espécie de esqueleto de texto. É a estrutura que você vai utilizar para dar seguimento na sua redação. E como é que esse projeto de texto ele acontece? Ele acontece da seguinte forma: você vai estruturar a sua redação dessa maneira. Eu quero já adiantar que essa maneira de estruturar a redação aqui, ela não é uma maneira única, mas ela é uma maneira que já foi validada pelos próprios corretores de redação do Enem. Porque nós vamos ver mais à frente, nós vamos trabalhar essa teoria da estrutura da redação e vamos pegar introduções já prontas, introduções que tiraram pontuação máxima, que usam exatamente essa estrutura. Vamos lá. A estrutura da redação, como resumo e com projeto de texto, ela segue esse padrão. Primeiro você começa com uma contextualização. Você não vai direto ao ponto no momento em que você estiver escrevendo. Você vai pegar o tema e jogar já o tema da redação na sua primeira linha. Você parte primeiro para uma contextualização. E existem diversas formas de você fazer essa contextualização. E você deve prestar atenção no seguinte: a contextualização que você faz no seu parágrafo introdutório, ele deve ter dois usos. Um uso obrigatório e um uso opcional. O uso obrigatório é quando você pega essa contextualização e faz uma correlação com o próximo argumento que vier imediatamente após a contextualização. Nós vamos ver isso aqui já já, quando estivermos trabalhando a introdução na prática, certo? Nós vamos fazer análise de introdução aqui. Então, a contextualização tem dois usos. O uso obrigatório é quando você pega o seu dado histórico, o seu dado estatístico, o seu fato e contextualiza com a próxima informação que você for trazer ainda na introdução. Mas também é interessante você pegar essa contextualização e retomá-la na conclusão para dar ideia de circularidade no texto. Você pega a contextualização, um dado, por exemplo, você fala de Bauman na primeira linha do parágrafo da introdução.
Bauman vai ser a ideia de Bauman, ela vai ter que ser utilizada necessariamente nas próximas linhas da introdução. Mas se você pegar a ideia de Bauman também e concluir alguma coisa para dizer, por exemplo, partindo disso, o problema que Bauman propôs quando falou em modernidade líquida vai ser resolvido se esses problemas forem resolvidos. Então, você pega a contextualização, faz uso na introdução, e a contextualização da introdução faz uso também na conclusão, aí o seu texto fica redondinho, ele fica circular. Depois da contextualização, você traz o tema ou a tese, ou até o tema e a tese, que são bastante similares no momento que você estiver escrevendo seu texto. O tema nós vamos ver mais à frente a definição, e a tese nós vamos ver mais à frente também a definição. Contextualização, tema, tese, depois você parte para os tópicos frasais. Esses tópicos frasais são muito importantes, porque na verdade o que eles são os argumentos que você utiliza para defender a sua tese. Os tópicos frasais são os argumentos que você utiliza para defender a sua tese. E aí esses tópicos frasais eles devem ser retomados nos parágrafos de desenvolvimento. Veja que nós vamos trabalhar uma introdução redondinha. O que é uma introdução redondinha? É aquela que se encaixa perfeitamente no texto, e o texto fica todo redondo. Ó, a contextualização você vai fazer pensando na introdução propriamente dita, mas também para levá-la para a conclusão, para dar um fechamento na conclusão, certo? O tema e a tese você vai defender nos tópicos frasais, e os tópicos frasais você vai levá-los para o desenvolvimento, e depois você vai partir para um fechamento na própria introdução. O fechamento é como se fosse uma espécie de adiantamento do parágrafo conclusório. Então, na própria introdução, você tem contextualização e fechamento. Esse fechamento, ele vai ser um parágrafo conclusório, certo? Esse fechamento aqui sozinho, ele vai ser um parágrafo conclusório quando você estiver concluindo. Mas você pode adiantar alguma coisa já na introdução. E fique calmo se você não está entendendo como é que nós vamos utilizar o fechamento. Eu vou trazer esse exemplo na prática já já. E aqui vocês percebem também que essa estrutura aqui, ela resume todo o texto, porque a contextualização, ela introduz e termina. O fechamento, ele termina. O tema, a tese e os tópicos frasais estão no meio do seu texto. A tese e os tópicos frasais serão trabalhados no desenvolvimento. Então, do começo ao fim, a introdução, ela funciona como resumo do texto. Então, uma introdução ideal é aquela que o leitor, no momento em que entra em contato com a introdução, ele já consegue perceber completamente qual vai ser a estrutura total do seu texto. Então, a introdução perfeita é essa aqui, dizendo novamente que não é um padrão único, certo? Você pode fazer a introdução usando uma outra estrutura. Eu só trouxe essa porque você consegue encontrar essa estrutura de introdução com muita facilidade em redações nota 1000, certo? Contextualização, tema, tese, tópicos, frasais e fechamento. E aí você faz uma redação com 4 a 7 linhas que está tudo tranquilo. E aí nós vamos trabalhar cada uma dessas partes da estrutura da introdução. A contextualização. Veja bem, você pode começar o seu texto fazendo a contextualização de diversas formas, mas sempre esteja ciente de que esta contextualização precisará estar conectada com os demais argumentos presentes na sua introdução. E você ganhará uns pontos extras se fazer uma retomada dessa contextualização na introdução. E você pode fazer essa contextualização da seguinte forma: por meio de declarações, de perguntas, de oposição, fazendo alusões históricas, declarações iniciais, uma citação, uma definição, uma proposição, uma contestação, uma comparação social, uma retrospectiva ou uma divisão. Ou seja, você tem essas possibilidades todas para fazer uma contextualização. Eu escolhi algumas delas para exemplificar. Olha, uma contextualização com declaração inicial. Você pode fazer assim, ó. Praticar esporte é saudável em qualquer faixa etária, porque contribui para a socialização, coopera para o condicionamento físico e favorece a longevidade. E aí, veja, o que é uma declaração inicial? Você está fazendo uma afirmação que é de conhecimento comum. Você não precisa dizer, foi o autor X que disse que praticar esporte é saudável. Não, qualquer pessoa pode dizer isso, porque isso é um conhecimento de mundo, conhecimento que tem validade em todo canto que você faça. Então é isso aí, ó. Declaração inicial, você pode fazer isso. E é uma forma muito interessante de você contextualizar. É claro que uma citação ela tem um valor, vamos dizer assim, maior que uma declaração inicial, porque a citação ela parte de um conhecimento de
literatura, certo? Você leu alguma coisa, pressupõe que você tem uma leitura de mundo, que você tem um conhecimento de autores muito grande para fazer uma citação. Mas a declaração inicial também vale muito a pena. Você pode contextualizar fazendo a citação, como esse exemplo aqui. Ó. Homens públicos precipitados em suas declarações acabam dificultando a aplicação dos ideários democráticos, devido à criação de um clima de instabilidade política na administração das cidades, como ocorreu com um recente discurso do presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo. E aí, na redação do Enem, você pode fazer uma redação de uma matéria que é de conhecimento comum. Nesse caso, talvez usar o discurso do presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo não seja tão indicado para uma redação do Enem, porque talvez esse discurso não tenha impactado tanto na sociedade como impactaria o discurso de um presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, do Senado Federal ou do Congresso, entende? Então, mas você poderia fazer uma citação tranquilamente utilizando essa estrutura aqui, ó. Você pega uma afirmação de alguém importante à sociedade e contextualiza, e a partir dessa contextualização você joga essa contextualização tanto na conclusão, aliás, tanto na introdução quanto na conclusão. Você pode fazer uma alusão histórica, olha só. No Brasil, as mulheres, bem poucos anos atrás, eram mais recatadas e não fumavam em vias públicas. Hoje o quadro mudou, pois elas libertaram-se do temor dos possíveis preconceitos e igualaram-se a eles também em seus maus hábitos. Olha só, aqui fazendo uma comparação das mulheres em anos atrás e das mulheres nos dias atuais. Tudo bem? Uma comparação social, geográfica ou histórica. Enquanto no Japão, o índice de mortalidade infantil é inferior a 2%, em alguns bolsões de miséria do Brasil chega a mais de 6%, número que nos chama a responsabilidade social de procurar sanar o problema da violência no país. Você está comparando um país com outro, aqui você estava comparando um tempo histórico com outro, e assim vai. Você pode fazer uma contextualização de diversas formas aqui, ó, atrás de declaração, de pergunta, de oposição, e por aí vai, você que fique à vontade da forma como lhe seja mais confortável. Fez a contextualização, está na hora de você trazer à luz da contextualização o tema e a tese. O tema é a delimitação do assunto oferecido pela prova, e a tese é a posição tomada pelo aluno, autor da redação, sobre o respectivo tema. E aí, nós vamos trazer de novo essa informação que eu acho muito interessante sobre como você deve ler o tema da redação do Enem e como você deve jogar esse tema numa tese. Por exemplo, se pegarmos um tema do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, nós vamos ver que esse tema ele pode ser dividido em três partes. Em uma palavra problematizadora, que é a democratização, em um foco central, que é o acesso ao cinema, e um contexto, que é o Brasil. Então, nós estamos falando do acesso ao cinema, que não é democrático no país, que é o Brasil. E aí, veja, se você conseguir desmiuçar, na verdade, o tema da redação em essas três partes, com certeza você vai conseguir fazer a interpretação do tema de uma forma muito mais fácil. Você pega qualquer tema e divide assim, ó, palavra problematizadora, foco central e contexto. E aí você sempre joga essas partes na sua redação. O problema é no Brasil, o problema é acesso ao cinema, aliás, o problema é a democratização do acesso ao cinema. A tese e a posição que você toma sobre isso e o tema é tudo isso aqui. Tudo bem? Sem aperreio nenhum. Os tópicos frasais são as orações que funcionam como afirmações e que serão justificados nos parágrafos de desenvolvimento. Ou, dito de outra forma, cada tópico frasal é um argumento de defesa da sua tese. Nós temos os fechamentos, que é o esboço de uma proposta de intervenção que será detalhada no parágrafo de conclusão. Até então, tudo tranquilo, eu estou apenas explicando para vocês como é que funciona a estrutura de uma introdução. Vou retornar aqui para vocês verem de novo. A estrutura é essa: contextualização, tema, tese, tópico frasal e fechamento. E aqui eu explico para vocês cada um dessas partes, ó, contextualização, tema e tese, tópicos frasais e fechamento. E agora nós vamos para os exemplos. Essa aqui é uma introdução, nota 1000, a introdução do Augusto Scapini, do Enem do ano passado. E aqui nós temos aqui, ó, contextualização, tese, tópicos frasais e fechamento. Eu vou fazer essa aqui com vocês e eu trouxe duas outras introduções para vocês me dizerem qual é, onde é que está a contextualização, onde é que está o tema, onde é que está os tópicos, onde é que está o fechamento, certo? Eu vou parar um pouco o vídeo para vocês comentarem comigo. E aí vocês comentam nos comentários, vocês botam no grupo, vocês que sabem.
eu vou parar para vocês refletirem um pouco, lerem um texto e pensarem onde é que está cada uma dessas partes aqui na introdução. Vamos lá. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada se separa. Nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esses recursos no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. E aqui nós conseguimos perceber essa estruturazinha que eu apresentei para vocês. Ó. Contextualização, está aqui a contextualização, seguida do tema tese. O tema tese, olha só, a importância do cinema para a construção da sociedade mais culta. Isso aqui é a tese dele, que o cinema constrói uma sociedade mais culta. O tema é a democratização do acesso a esse recurso. Veja, que recurso? O cinema. A contextualização, ele utilizou Aristóteles. E para o filósofo, sem cultura, então aqui, ó, a partir daqui, ele retoma a contextualização. Foi aquilo que eu disse para vocês. A contextualização não é solta, ela é redondinha. Tem a contextualização e ela é jogada aqui, ó. Ela é retomada exatamente na próxima oração. Contextualização, ele fez a citação. Tema tese, ó. Tema tese. Aqui ele trouxe os argumentos, os tópicos frasais, ó. A democratização do acesso ao cinema centrados, esse problema é centrado na elitização do espaço público, que são causadores da insuficiência intelectual. Então, o problema está centrado na elitização do espaço público, é um tópico frasal, e que são causadores da insuficiência intelectual, que é outro tópico frasal. Se ele parasse aqui, a introdução já estava boa, mas ele pegou e fez uma espécie de fechamento, uma espécie de conclusão. Olha só, com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. E é claro que intervenção é essa? Nós não sabemos ainda, mas ele sabe que é preciso fazer uma intervenção. E onde é que nós vamos descobrir qual é essa intervenção? No parágrafo de conclusão. E aí, veja, o parágrafo de introdução, que é este que nós estamos analisando, já traz toda a estrutura do texto. Contextualização, tema, tese, tópicos frasais que serão trabalhados no desenvolvimento e a conclusão, ou um esboço de conclusão. Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura é a mesma estrutura de introdução que foram utilizadas há muitos anos já na redação do Enem. Por isso que eu trouxe para vocês redações antigas. Eu trouxe a redação de 2019 e agora eu trouxe para vocês uma redação de 2018 que utiliza exatamente essa estrutura. E agora vocês podem pausar o vídeo e tentar identificar onde é que está a contextualização, onde é que está a tese, o tópico frasal e o fechamento. Eu vou ler com vocês primeiro. Olha só. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Isso aqui foi a introdução ao tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet do Enem 2018. E aí vocês pausam o vídeo e tentem identificar onde é que estão essas estruturas: contexto, tema, tese, tópicos frasais e fechamentos. Ok, imagino que vocês já fizeram isso. Está aqui a resposta, olha só. Contextualização, segundo as ideias do sociólogo Habermas, tal. A internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Isso aqui é a tese dele, tem uma tese. Ó, manipulação do comportamento do usuário, isso aqui é o tema, viu? Tema, tese. A falta de políticas públicas que auxiliam o indivíduo a navegar é um tópico frasal. A ausência de consciência da grande parte da população é outro tópico frasal. E aqui ele conclui, ó. Ela conclui.
essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas pela sociedade. Então, veja, a introdução, mais uma vez, é um resumo de todo o texto. Ela começa e termina. A introdução sozinha, ela vale por si só. Ela vale por si mesma. Tudo bem? Vamos seguindo. Trouxe para vocês uma outra introdução, redação nota 1000 da Maria Juliana do Enem 2017, um tema do desafio para a formação educacional no Brasil. E aí vocês pausam um vídeo, leem e digam onde é que está a contextualização, o tema, a tese, os tópicos frasais e o fechamento. Ok, está aqui a resposta. Olha só. Em razão do seu caráter extremamente, excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se intolerante. Então, está fazendo uma contextualização histórica. Ok. Ainda é deplorável e perceptível a existência de atos preconceituosos perpetrados contra essa parcela da sociedade. Isso aqui é o tema tese dela, certo? Que é deplorável a existência desses atos preconceituosos, que são um motivo primordial para que se perpetue com uma difícil escolarização plena dos deficientes auditivos. Isso aqui é o tópico frasal dela. Isso aqui a autora vai detalhar no desenvolvimento. E aí ela conclui dizendo que esse panorama nefasto suscita as ações mais efetivas, tanto para o poder público quanto para as instituições. Ou seja, mais uma vez, introdução com contextualização, tema tese, parágrafos, tópicos frasais e fechamento. E aí eu peguei 3 introduções de edições de Enem diferentes. Essa é de 2017, essa é de 2018 e essa é de 2019, utilizando exatamente a mesma estrutura. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma estrutura que tem validade e que tem, é validada pelos próprios corretores e que, se você utilizar, é certeza que você vai tirar uma boa nota no quesito introdução. Tudo bem? E é isso, o nosso encontro de hoje ele termina por aqui. Eu agradeço mais a participação de vocês e logo mais eu estarei criando um novo grupo de correção de redações para que nós possamos ir trabalhando também esses aspectos. Agradeço mais uma vez pela presença e participação de todos vocês e até o nosso próximo encontro.